Tudo certo? Assim como eu fiz o vídeo do Gol em detalhes, hoje eu vou fazer o vídeo da minha Brasília. Vou mostrar ela pra vocês aqui, algumas particularidades, alguns detalhes a mais aí do carro, falar um pouco sobre ele. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos começar dando uma volta aqui no carro. Então essa aqui é uma Brasília 1979. Ela já tem aí pelo ano os para-choques diferentes, que tem essa polaina ou ponteira plástica, né, que nem dizem. Porém por dentro o painel dela ainda é o painel do modelo anterior. Pois quando eu abrir ali vocês vão conseguir ver. O carro tá bem original aí. Comprei ela faz acho que quase um ano, acho que dá pra se dizer. Um pouquinho mais que isso. Um camarada em Garibaldi. Então achei o carro aí num anúncio do Facebook. As fotos não eram as melhores. E aí eu pedi mais umas fotos pro cara e o cara me mandou um monte de fotos. Aí eu consegui ver que o carro tava bem inteiro. Especialmente uma característica dela aí que é um ponto interessante de sempre se reparar nas Brasílias, é a caixa de ar e o assoalho, que estão, né, realmente originais ainda. Então a caixa de ar a gente consegue ver aqui os detalhezinhos ainda dela. O assoalho por dentro também tá bem inteiro, ainda assoalho grosso, assoalho original. O carro no geral aí tá bem inteiro. Então tem bastante peças originais ainda no carro. Os vidros são todos originais ainda, com logotipozinho da Volkswagen em todos eles, Volkswagen, Audi. Nessa Brasília aqui que eu fiz o vídeo da limpeza pesada nos vidros, tem no canal do YouTube também. É uma diferença enorme, só não fiz um para-brisa ainda. Uns pneus diagonais, originais, vamos dizer, a proporção original aí, que vinha nesse carro ainda. Ela ainda não tinha os pneus radial de fábrica. Tá com o adesivo ali Brasília LS, mas ela não é uma LS. Foi o adesivo que eu achei na época aí pra colocar no carro, realmente. LS ela tinha, até onde eu sei, tinha uns bancos com encosto alto, era uma outra versão. Acho que a Brasília realmente não é nem L, nada nesse sentido, só a Brasília. O mesmo documento mostra dessa forma. Vamos abrir ali então, começar pelo porta-malas dianteiro, depois eu venho pro motor dela ali pra mostrar pra vocês. Olhando ela aqui de frente, então, tem esse detalhezinho no capô, que foi uma rateada minha, que eu bati atrás de um caminhão, de leve, né? Foi o suficiente pra marcar ali o capô e dar uma levantadinha. Vou abrir aqui. Porta-mala dianteiro, tá bem íntegro, né? Foi feito um tipo de, não sei ao certo como é que eu posso dizer isso. Parece uma tinta que foi jogada areia. Não tem um visual muito bonito, mas foi feito por algum dos donos anteriores aí. Mas no geral, tá bem inteiro mesmo o carro aí por dentro. Essa frente dela aqui não foi batida nem nada. Mesmo o papo aqui dela, aqui na parte de baixo, ele tá bem inteiro também. Alguns arranhadinhos que já tinham ali, eu tento tomar bastante cuidado. Mas o dono anterior usava ela para ir pra chácara. Então vocês podem ter noção do que o carro já sofreu, né? Então pegava bastante pedra, bastante coisa aí na parte de baixo. Tenho ainda guardado, mas aí eu retirei o protetor de cárter, que eu nunca tinha visto nesse tipo de carro, mas no caso dela aí tinha ainda. Peso absurdo, aquele protetor de cárter. Aqui é só um carpete que eu fiz aqui para colocar nela. Tenho ideia aí, tem projeto de dar uma geral aqui na frente. Tirar tudo, né? Passar
um jato de areia, alguma coisa nesse sentido e pintar tudo novamente na cor, na bege original, pra deixar bonito esse cofre, porque tá muito inteiro, tá sem nenhuma batida nem nada, mas aí com esse tipo de acabamento, deixa eu dar um zoom aqui pra ver se você, um foco pra ver se vocês conseguem ver. É um acabamento que fica muito feio, na minha opinião. Não, eu particularmente não gosto muito. Parece que sempre tá sujo, por mais que tu tente limpar. Vou mostrar agora então. Antes de fechar aqui, deixa eu ver se tem uma particularidade desse modelo que nas outras não tem. Ela tem o reservatório duplo do fluido de freio, né? Esse ano aqui já vem com o cilindro, no caso cilindro mestre duplo, então tem esse reservatório mais largo. E além disso, a tomada de onde ela puxa a gasolina por cima, ao invés de ser pela parte de baixo, que nem vários tanques. Esse modelo aqui é por cima. Não sei exatamente o porquê, mas é como é nesse caso aqui. Olhando aqui uma coisa que eu tive que fazer, que eu coloquei no blog lá daí o processo, foi dar uma geral aqui nessa parte da churrasqueira, da caixa de ar ali por dentro, porque tava entrando água pra dentro do carro, que não era pouco, entrava bastante água, logo que eu comprei ela aí. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente isso para resolver. Tem lá todo o processo de como eu fiz, eu explico como que eu fiz o procedimento. Aproveitando que eu tô desse lado aqui, anteninha de época, né? Eu particularmente nem ouço rádio nem nada, mas é um detalhe que fica legal no carro, né? Então não vou tirar, não vou tapar ela. Tá legal. Espelho do lado, desse lado aqui ela não tinha, do lado passageiro. Quando tem, é normalmente que nem na porta do motorista, né? Um furo mais ou menos por aqui. Então, por hora eu ainda tô com dó de furar a porta dela aí pra botar um espelho. Então, optei por adaptar esse espelhinho na lateral. O pessoal no fórum lá no Fusca Brasil, recomendo a todos que visitem, um fórum muito bom. Tem uma dica que eu já vi o pessoal falando sobre usar um espelho convexo aqui na ventarola. E aí no momento que tu precisa, coloca o espelho por dentro aqui, né? E aí no momento que tu precisa usar, tu abre a ventarola e tu consegue visualizar para trás do carro através desse espelho, né? Pensei em fazer isso, mas como essa borracha minha aqui ainda tá original, ela tá com silicone, alguns cortezinhos, vidas passadas aí do carro, né? Não é um carro de garagem, carro bem cuidado, mas ele já tem alguns detalhezinhos nas borrachas aqui que vão se soltando, enfim, coisa de carro mais antigo mesmo, né? Que usado, né? Não guardado. Então, como já tava mais ou menos essa borracha, eu optei por fazer um furinho e... Deixa eu dar um foco aqui. Fazer um furinho e colocar o espelho ali. Então por dentro ele fica preso com a porquinha. Deixa eu abrir aqui. Com a porca original do espelho mesmo. E resolveu o meu problema de não conseguir enxergar aí pra parte de trás. Tudo bem que não é a melhor posição, né? Mas resolve a situação e eu não tive que furar a lata por enquanto. Então por hora vai ficar assim. Eu ainda tô na dúvida se eu boto os espelhos estilo BMW ou espelhos do Gol, que eu tô mais tendencioso a botar os espelhos do Gol 87, que eu acho que vai combinar com essas polainas de plástico preto ali. Se fosse o modelo anterior da Brasília, sem dúvida eu ia no espelho estilo BMW, estilo BMW antiga, aquela, que fica muito bonito, ele é fixado com dois parafusos nessa região aqui. E ele é todo de metal, realmente fica bonito, só que eu acho que ele fica muito bom, mas no outro modelo da Brasília, no modelo anterior. Nesse modelo aqui eu particularmente não acho que fique tão legal. É uma questão de gosto, né? Não tem que se dizer. Ela tem o opcional aqui do desembaçador traseiro, que funciona, por incrível que pareça. Funciona direitinho.
sinaleiras aí da direita é original. A da esquerda era original até bater em mim no ano passado aí. Mas foi colocado uma Arteb comprada na Unicom em Porto Alegre. Recomendo os caras, eles têm muita coisa realmente. Vamos abrir o cofre dela aqui para mostrar. Aqui atrás eu tirei o tapete original porque ele estava bastante sujo, soltando um pó dele. Então no lugar eu coloquei esse outro carpetezinho e uma feltro anti-ruído aí. Tem para vender no Mercado Livre, na verdade, o conjunto também, carpete mais feltro. Além de melhorar bastante o visual, reduz muito o ruído aí do motor. Daí ela ainda tem esse acabamento anti-ruído por cima. Sujo, mas tem. Uma marca, né, de uma pintura anterior que o carro sofreu aí. Não é todo chapeador, todo mecânico que vai cuidar justamente para não sujar o carro por dentro, né, ou proteger. Vou tirar a tampa aqui e eu mostro para vocês. Então aqui, saudoso motor a ar, muito bom mesmo. Esse é um carro espetacular para quem gosta de barulho e não se importa, na verdade, né? Não gostar, mas não se importa com barulho. Gosta de um carro antigo. É muito bom esse carro, ultra confiável, forte. Ela é mais forte que o meu Gol, que eu também fiz o vídeo aí. Ela tem mais força em baixa rotação do que o Gol aí. Então, falando aqui sobre o motor. Então ela usa essa dupla carburação. Gasolina, Solex 32. É uma Solex 32, mas tem a borboleta de 34 milímetros na parte de baixo. Os afogadores também para preencher espaço, porque eu acho eles bonitos realmente. Mas eles não estão funcionando. E não, mesmo no inverno não senti necessidade de utilizá-los. Então, sem grandes problemas. Então, o carburador aí ele tá com a receita, a partir da receita do Puma, 1600. E depois disso eu troquei a Venturi, do 24mm passei para o 26. Eu tenho uma diferença, uma melhora em alta aí do carro. Fora isso a reciclagem realmente. E um trabalho ali de polimento na parte interna aí do carburador. Cabos de vela aí que eu estou usando são os cabos de vela da EMP. Muito boa a qualidade deles. Por dentro eles são cabos diretos, não tem resistor. E de cobre, então, condutor de cobre na parte interna. E uma coisa bem legal que eu gosto deles, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eles têm essa, dá um foco, aí, eles têm essa capa de borracha aqui, que encaixa aqui no redondo, no corte da lata, que dá um acabamento muito bom. Esse aqui até tá meio desencaixado, né? Mas foi desses dias que eu tirei para conferir a vela. Mas o acabamento fica muito bom aí. E o cabo ele é muito bom mesmo. Já tenho ele há algum tempo aqui instalado e ele é bem flexível. Além disso, um outro ponto que eu gosto bastante, o cabo que vai para a bobina, ele é bem comprido, então tu pode realocar, tu pode colocar a bobina em outro local, que é o meu caso. Eu resolvi tirar a bobina aqui da capela, coloquei ela ali para trás. Tô aqui vou botar uns parafusinhos para fechar, né, para melhorar o fluxo de ar aí. E coloquei ela ali para trás, primeiro e antes de tudo, porque eu acho mais bonito, um motor mais limpo assim. Meu sonho de consumo era realmente colocar uma injeção programável e usar bobinas individuais aí sem usar o distribuidor para limpar toda essa parte, tirar a bomba de combustível, para deixar o motor bem limpo mesmo, né? Mas por hora, só tirar a bobina, acho que, na minha opinião, já dá uma boa melhorada no visual. Coloquei a bobina aqui para trás. Então aqui atrás, além da bobina, eu tenho uma ignição assistida do Tonella, que ele vende. Muito boa também. Como eu falei, eu tô com o carro aí há
Agora eu acho que é mais de um ano e meio, mais ou menos. E até então eu não tive que mexer no platinado, em abertura nem nada. Antes de colocar a ignição, troquei condensador, troquei platinado, tinha que ficar regulando volta e meia. Depois de colocar essa ignição assistida, nunca mais tive nenhum problema. Recomendo fortemente aí, né? Eu acho que o valor se paga e a grande vantagem é que eu não precisei trocar o distribuidor, colocar algum outro distribuidor chinês que daqui a pouco tem uma curva de avanço diferente do que deveria ser aí para Brasília. Então, eu recomendo realmente. Ela ainda tem um LEDzinho que facilita aí no momento que for fazer a regulagem do ponto, que é uma coisa bem interessante, que é tu consegue fazer a regulagem estática do ponto, né? Tu não precisa utilizar pistola nem nada assim como é o caso na ignição eletrônica, tanto na chinesa quanto na Bosch, né? Que tu precisa utilizar a pistola ou regular de ouvido. Mas nesse caso aqui, com o motor desligado, tu só mexe aqui no motor para fazer chegar no ponto ali da polia e tu consegue regular, ajustar o ponto, ou no mínimo conferir o ponto com o carro desligado. Eu particularmente acho isso muito bom. Uma outra coisa diferente que eu tenho aqui é que eu não uso filtro de combustível aqui no cofre. Já vi alguns relatos na internet aí do filtro de combustível abrindo, lavando o cofre de combustível, pegando fogo. Então, enfim, prefiro usar ele na lateral aqui. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Sem dúvida nenhuma não vou conseguir mostrar. Mas eu uso ele logo na saída do combustível ali do chassis. E a mangueira vem direto aqui para dentro. E daí daqui, saindo da bomba, eu faço ela vir aqui por trás e alimentar os dois carburadores. Não está com a configuração ideal ainda. Eu quero colocar essa mangueira fixa aqui na lataria depois para afastar ela um pouco mais do motor. Mas ela tá bem fixa aqui. Coloquei algumas amarras para ela não andar. As abraçadeiras estão bem apertadas, então tento manter aí da melhor forma que eu consigo para evitar qualquer tipo de acidente, né? O que mais que eu tenho aqui? Ela originalmente tinha dínamo, foi feita a conversão, aí eu fiz a conversão para alternador, não me arrependo nem um pouco. Isso que eu uso um alternador chinês, daquele de 75 amperes. Foi bem barato, acho. Eu não sei se foi 299 ou 199, mas veio o alternador, a torre do alternador, a polia dianteira, veio o conjunto completo. E a única coisa que faltou para mim foi algumas arruelas de espaçadores que eu achei fácil na Autopeças depois. Então recomendo. Um upgrade muito bom. Antes ela ficava ali na lenta, 1000 RPM, o dínamo já ficava piscando a luzinha, reclamando, pedindo energia. E agora depois disso, eu acho que para acender a luz do alternador precisa estar a 200 RPM. O carro tem que estar apagando já, senão ela está carregando. Então é um upgrade muito bem-vindo. Aqui eu tô com um avanço a vácuo isolado. Não sei, eu particularmente prefiro usar assim, mas é uma questão de opinião mesmo. Para o carro não avançar muito com esse tanto de álcool que a gente tem aí na nossa gasolina, prefiro usar dessa forma. Sobre o cofre em si, falando pra caralho, né? Aproveitando o tempo. Sobre o cofre em si, já foi feito, pelo que eu vi, uma pintura dele, um emborrachamento. Então eu só lavei ele aqui, mas ele não fica mais limpo do que ele tá. Justamente porque tem esse emborrachamento, que nem aqui a gente consegue ver. Aqui, ó. Que tem um emborrachamento de cima e daí tem uma outra cor por baixo. E eu já vi que tem um preto por baixo e depois a tinta original. Então já foi feito bastante coisa aí nesse cofre. Acho que justamente para proteger aí, né? E fez efeito porque o cofre está bem íntegro. Mesmo embaixo da bateria ali ele está bem inteiro. Tá um pouquinho podre essa parte aqui, que infelizmente é mais ou menos comum, que acumula água às vezes, né? Mas no resto ele tá bem inteiro mesmo. O que mais? Um dos últimos serviços que eu fiz nesse carro foi a troca aí das buchas do facão. Dá pra ver, deixa eu dar um foco lá dentro que vai dar pra ver. Aí, dá pra ver ali dentro, ó, vermelhinha. Então eu coloquei buchas
As buchas do facão eu coloquei da EMP, de uretano. Sem maiores problemas. Ficou... não tá fazendo barulho nem nada. E mudou bastante o comportamento do carro. Antes ele ficava balançando para os lados a traseira, e depois que eu fiz essa troca melhorou bastante. A traseira ficou fixada no chão. E uma outra coisa foi o fato de eu ter ajustado a cambagem e a altura do facão também, né? Que estava bem alto, inclusive um lado estava mais alto que o outro. Isso aí fazia realmente o carro ficar até com uma cambagem positiva ao invés de cambagem negativa. Isso aí influencia bastante no comportamento do carro. E aqui ele tá para visualmente tá de 0 para alguma coisinha negativa, melhorou bastante aí. Única coisa é que, comparando com a frente, né? Deixa eu vir aqui pra trás e... Caralho, tem um mega formigueiro aqui. Comparando a traseira com a frente ficou um pouco alta agora, né? Mas, detalhes, isso aí a gente resolve mais pra frente, né? O escapamento dela ainda é o original, ou padrão original, né? Particularmente, eu tô louco pra trocar esse escapamento, pra ser sincero. Mas por hora ele fica aí, né? Eu pintei ele de prata aí, eu não gostei muito, prefiro ele preto. Mas eu lembrava que alguns originais eles eram prateados, cor de alumínio ali. Pintei de prata aí, mas não ficou dos mais legais. A parte de baixo aqui não tem muito o que mostrar mesmo do carro. As latarias aí tá bem completinho, só falta uma não. Dessa parte de trás ali que eu tenho que achar. Das aletas traseiras ali, no resto tá ok. As coifas lá. Vou mostrar. Deixa eu ver se eu... lá. Coifa Zemp também. Bem boas essas coifas. Mas não achei tão melhores do que as Sabó, por exemplo. Se fosse para botar hoje em dia, eu não sei se eu gastaria com coifa da EMP. Comprei essas aqui nos Estados Unidos, então saiu bem mais barato. Saiu mais barato que comprar uma Sabó aqui no Brasil. Mas se fosse para comprar hoje em dia, não sei se eu iria nessa, não. Então vou fechar o porta-mala traseiro, o cofre do motor. E vou mostrar o interior dela ali para vocês. Então vamos ao interior. Banco traseiro ainda com a forração original. Tipo um... parece um suede, vou dizer pra vocês, essa parte central aqui dele. E a lateral parece um curvinho realmente marrom. Mas tá muito inteiro, não pretendo trocar essa forração tão cedo. Os bancos dianteiros foram refeitos, mas seguiram um padrão mais ou menos, né? Então combina, realmente ficou legal. Então o que eu falei aí do painel. O painel dela ainda é o modelo antigo, por assim dizer. Vou melhorar a iluminação aqui. Aí. E ela tem interior chamado monocromático. Que até eu ter essa Brasília eu não gostava, mas agora não consigo me imaginar sem ele. É muito bonito, eu particularmente gosto bastante. Me fez querer ter muita coisa marrom aí, capa do celular marrom, carteira. Deixa eu entrar aqui então. O volante também é original. No caso, o aro aqui ele tá preto, mas a original do carro é marrom. Ele tá preto porque o dono anterior dela me falou que ela veio com um volante esportivo. E ele teve que ir atrás aí para comprar, para achar aí esse volante, mas principalmente o mais difícil, a capa do volante marrom. É bem difícil achar coisas para Brasília monocromática, no caso, marrons, né? Coisas nesse tom aí. Tenho sorte aí que a minha tá bem inteira. O painel tem um detalhezinho aqui em cima, um trincadinho, mas não é uma coisa que me importe muito, que me preocupe no momento. Essa Brasília aqui ela tem o porta-luvas, ventilação, porém ela não tem a ventilação forçada. É só a ventilação realmente
que vem da rua, do ar da rua. O que, sinceramente, já é uma coisa... É muito bom. O projeto do carro é muito bom aí. Ela produz uma ventilação natural muito boa. Passa bastante vento. Mesmo andando devagarzinho, tu já consegue sentir bastante vento aí, passando por dentro do carro. Velocímetro, característica aí das monocromáticas, ele tem esse arinho. Eu já vi também algumas que tem o aro do mostrador de combustível do mesmo tipo, douradinho assim, pro marrom. Mas eu creio que essa aqui já tenha sido trocada, ou... Tem muita coisa que às vezes a fábrica mandava o que tinha em estoque, então pode ser também uma coisa relacionada. Acionamento aqui das luzes do carro com o dimmer, para mudar a intensidade da iluminação. Aqui, desembaçador traseiro. Um radinho tapa-furo, né, padrão. Um radinho aqui de antigo, toca-fitas. Funciona. Essa coisinha aqui em cima tá aqui dentro do cinzeiro, não tirei o tempo para colar ela ainda. Cinzeiro também, certinho. Aqui é direcionamento. Uma coisa que a minha Brasília tem, por exemplo, meu primo tem uma 7.4, acho que é uma 7.4, a dele não tem, é a iluminação aqui. Só que quando tu liga o painel, ilumina também, pra conseguir ver aqui quando tá aberto ou pra a posição que tá, realmente pra facilitar. Aqui eu tenho um contagiros que eu coloquei, depois eu pretendo, tenho a ideia aí de repente colocar um outro painel nela, achar um outro painel, forrar em curvinha e daí colocar esse contagiros aqui pra cima, na verdade no lugar dessa peça aqui. Esse aqui é um contagiros do Porsche 944. Eu acho bem legal esse desenho dele, da grafia ali, que parece que ele gira ao contrário, mas na verdade não é, ele só começa a escala lá do outro lado, né, onde os outros iriam terminar, ou, enfim. Iam estar lá nos 4.000 RPM, esse aqui é onde ele começa. Ele tem essa característica de ter esse vidro curvo, conhecido como tetinha também, que eu não acho dos mais bonitos, mas é fácil de trocar. Isso aqui é fácil de abrir essa lateral e colocar um vidro reto, que eu acho que na verdade eu farei quando eu colocar o contagiros aqui pra cima. Só que a função da tetinha, digamos assim, é diminuir a chance de ter um reflexo de luz aqui no... conseguir enxergar melhor daí, para não ter reflexo no visor. Aqui no caso a gente está vendo reflexo na filmagem, mas ao vivo, ó, aqui já consegue mostrar. Ao vivo não tem, realmente não tem o reflexo, fica muito bom de ver. Diferente daqui, por exemplo, que a gente consegue ver o reflexo, né? Ali não dá pra ver ao vivo. Então é uma ideia que não é ruim. Aqui eu fiz um consolezinho pra essa parte interior, porque é complicado, você não tem onde botar as coisas, onde botar a carteira, celular. Tem um porta-luva, mas daí toda vez que ficar abrindo é xarope. As forrações de porta dela estão originais ainda. Eu tenho que fazer uma reforma pra... elas estão meio tortas, né? Calor, água, enfim, tudo que pode acontecer aí. Então eu vou depois trocar o papelão de dentro delas ali, o compensadinho. Uma coisa que é interessante é que essa Brasília é diferente da 7.6 que eu tinha antes. O carpete dela, que é original, né, ainda, ele é inteiriço aqui. Deixa eu levantar o lado de cá pra mostrar pra vocês. Olha só. O carrapatinho normalmente vem até aqui, né, e aí só vai esse carpete por cima. Nessa aqui não, ele faz o carpete, ele faz todo esse desenho de lá, sobe aqui no túnel até o canto de cá. E o traseiro é a mesma coisa. Aqui o traseiro, umas coisas aradas aqui atrás. O traseiro também vem do lado de lá, preso com velcros aqui. Faz a volta, passa por cima do túnel e vai para o outro lado. Aproveitando que coloquei o banco para frente, troquei os cintos aí dela, coloquei esses cintos de 3 pontos. Outro mundo. Para quem gosta de usar cinto, né? Eu preciso usar cinto, não sei. Eu entro no carro para manobrar e eu já boto cinto, costume. E os cintos originais é um terror. O vento bate, o cinto fica batendo junto, é floxo, né? E esse aqui fica muito bom. Detalhe só, essa parte aqui das travas dele, eu comprei, essa aqui é do Gol no caso, Gol do quadradinho, enfim. Porque o da Brasília vem meio torcido essa parte aqui, ela não vem bem nessa posição, ela vem meio torcido.
fica estranho daí pra te usar. E esse aqui é bem fácil de adaptar, precisa dar uma entortadinha leve só. E é até melhor porque ele fica fixo, então fica melhor de botar e tirar o cinto de segurança aqui dele. Então fica a dica quando forem fazer. Aqui eu fiz só uns furos daí pra fixar ela, pra fixar ali embaixo o motorzinho, né, onde fica o cinto enrolado e a travinha de baixo. Em cima já tinha, né, o original do carro. Teto do carro aí, forração chamada Castor. Isso aqui não é original, complicado de achar. O original é dessa cor, da mesma... Ah, tá difícil de ver a cor. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Aí. O original é dessa cor aqui também. Eles chamam de Castor essa forração, essa cor de forração interna. Tá bem inteiro, com exceção de um rasguinho ali, que o dono anterior disse que foi botar uma cadeira aqui atrás e pegou no teto. Eu não culpo ele, porque o carro é grande, é bom de botar coisa aqui pra dentro. Esse banco aqui traseiro baixa e tu tem um acesso muito bom pelo porta-mala. Então é fácil de botar, mais fácil de botar que carro novo normalmente. A menos que seja uma coisa muito grande, que daí tu bate no teto. Mas aqui, parte interna, o outro lado também, deixa eu mostrar aqui. Uma característica aqui desses interiores, não sei se os pretos também, mas os monocromáticos, a maioria do que eu já vi. Vocês estão vendo como tá verde essa lateral? Ela deveria ser marrom, assim como essa. Só que desbotava. Desbota no caso, né? Com o tempo aí. E aí ela fica verde. Então eu sei de casos que teve colega que foi fazer a placa preta aí na Brasília dele e teve descontado aí porque não tava mais marrom, tava verde. Uma coisa que eu pretendo fazer quando eu fizer aqui esse reparo é tingir essas laterais ali de marrom, para deixar da cor original. Vai ficar certinho, na verdade, porque o que aconteceu foi que ela perdeu a cor, desbotou. Então vamos tingir aqui com um marronzinho, vai ficar que nem o original, vai ficar bem bom. Que o original é aqui, né? Ó, nessa foto, nessa imagem dá pra ver bem, ó. Original na esquerda, da direita também original, porém desbotado. Verde, esquisito, né? Mas realmente é assim. Mais uma visão aqui de dentro. Tem essas capas aqui da pedaleira. Tinha uma do acelerador que eu tirei, que eu achava ruim demais. Uma outra coisa que ela tem, que eu não achei pra comprar, que eu queria trocar, os carpetes marrons também. Carpete da Borcol. Marrom. Desde quando? Enfim, que fábrica que vai investir num carpete colorido hoje em dia? E antigamente era comum isso aí acontecer, né? Hoje em dia até eu comprei o carpete do K. O carpete do K que servia pro K, pro Fiesta, pro Focus. Fica a teu cargo ficar cortando o carpete para fazer ele encaixar no teu carro. Dá teu jeito. E não era o caso que acontecia antigamente, né? Uma última visão externa aqui. E vamos dar uma andada no carro. Só para escutar aquele barulhinho maravilhoso. Posso falar sobre esse carro que ele é espetacular. Como eu já falei, macio, é mais nessa configuração com os pneu diagonal. Muito macio. Volante não é dos mais pesados por ser mecânico, mesmo sendo, né, tendo assistência hidráulica. Não sei, o freio tem que forçar um pouco, mas embreagem e acelerador são muito macios, mais que o Gol inclusive, né? Eu gosto bastante desse carro aqui, além do fato de tu estar andando num carro antigo, né? Tem esse gosto diferente aí, pra quem gosta. Sobre barulho, tem barulho do motor do nosso saudoso motor do Fusca aí, mas mesmo aquele ponto, né? Pra quem gosta, não é problema, pelo contrário.
É um bônus, é uma coisa boa do carro. Como a Brasília tá original, todo o anti-ruído dela tá presente ainda, o carro é bem silencioso. Mesmo com os dois furinhos ali no escapamento, faz que a gente consiga ouvir um pouco mais. Mas no geral o carro é bem silencioso. Vou ficar quieto aqui pra gente poder ouvir o barulho do motor um pouquinho. Vocês já não vão ouvir o barulho. Eu tô com o pé encostado e vai dar por um barulho no vento. Um colega meu, um amigo meu que tem um Fusca, Almeida, ele andou comigo na Brasília e disse: nossa, mas essa Brasília é muito silenciosa, parece que tá sempre na lenta. Eu ainda acho que ela faz barulho, eu queria deixar ela mais silenciosa ainda. E não adianta, o que adianta ter um carro novo pra ficar trancando rua, assim, atrapalhando, que nem esse campeão aqui da frente. Não dá nem pra dizer que ele comprou a faixa da esquerda, porque ele tá no meio do caminho. O trânsito é complicado, né? Então, que nem eu comentei, minha Brasília é original, motor 1600. Só tem uma regulagem de carburação um pouco diferente, mas mesmo com o motor original ali, com a dupla, mesmo com uma simples, o carro já é muito esperto. Dá susto em muito carro novo aí. Tem 65 HP original, só que é de uma época que os cavalos parece que eram mais fortes do que são hoje em dia aí. Então tem um torque bem forte embaixo, então andando devagar, qualquer pisadinha no acelerador tu sente que o carro já puxa bem. E a arrancada dela é impressionante. Vou dar uma pisadinha aqui pra gente ver. Não tá mostrando o velocímetro, né? Mas essa aqui é uma rua que a máxima é 40 km por hora, então eu não passei de 40 km por hora. Mas o barulho realmente é muito legal, o barulho aí do motor a ar. Vamos terminar esse vídeo aqui, eu vou dar uma puxadinha aqui com a Brasília, só pra gente ver aí como é que fica. Vou trocar a câmera aqui pra nós. Que às vezes é comum no Fusca, que é embaçar aí os vidros. No caso da Brasília não acontece. Ela tem essa ventilação forçada que funciona muito bem. Acho que não vai pegar na filmagem agora aqui, mas eu tinha mostrado antes a parte de trás. Lá na coluna traseira ela tem saídas de ar, então o ar entra aqui pela frente e sai lá pelas colunas traseiras, e é um fluxo bem grande de ar aí, para sentir bem o ar saindo do carro, passando por dentro do carro, digamos. Por isso que a minha não tem a ventilação forçada, não tem um motor para fazer, o ventilador para fazer circular o ar. E ainda assim é muito bom, ainda assim funciona muito bem essa questão. Então, questão de embaçar, eu particularmente não tenho aqui com esse carro. Sei que uma coisa que faz embaçar mais na chuva é o fato de entrar água dentro do carro quando chove, né, em alguns carros. Essa aqui não está entrando nada porque
arrumei aqui o principal ponto de entrada de água, que é aqui na churrasqueira, na parte da frente aqui, caixa de ar. Do meio, né, que a gente chama caixa de ar as laterais, mas caixa de ar realmente aqui, que vai no meio, essa bacia que acumula aqui a água, quando chove joga pra fora. E eu isolei, tirei ela toda. E como eu comentei, tem até um post no blog lá mostrando as fotos do processo. Tirei ela, limpei, isolei com silicone. Então desde então não tive mais problema de entrar nada de água aí pra dentro. O que até ajuda pela questão do assoalho, né, que mantém por mais tempo. E eu coloquei uma manta também anti-ruído em cima da manta asfáltica que eu colei no assoalho. Então, se entrasse água não seria nada bom. Como não entra nada, é ótimo, né? Funciona muito bem, realmente. Outros detalhes. Não sei, o carro realmente por dentro ele tá bem original. O que eu tenho realmente de dúvida é se eu vou seguir aqui cada vez deixando ela mais original, para tentar uma placa preta de repente, porque tem bastante peças que são originais ou seguem o padrão. Ou se eu vou partir para minha ideia inicial, que era dar uma baixada, trocar a cor de roda, colocar aqui mexer no painel, colocando contagiros para cima. Então essa é uma dúvida cruel que fica aí entre o que fazer. Mas eu tô quase seguindo na ideia de manter ela original aí e comprar outra pro crime, para fazer aí essas modificações, para colocar um escape direto, enfim, coisas nesse sentido aí. O vídeo da Brasília então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. A ideia não é contar a história da Brasília em si, do carro Brasília, né? Isso aí tem bastante coisa na internet mostrando. Mas é mais realmente dar uma volta, falar sobre o meu carro, como ele tá. Que ele aparece em várias postagens e eu vou fazer mais vídeos aí relacionados a ele. E acho legal saber. Como eu fiz o vídeo do Gol também, e então me perguntaram se eu queria vender o carro. Obrigado pelo comentário aí, mas não tem ideia de vender e também não tem ideia de vender a Brasília. O vídeo não é pra vender o carro, e sim pra mostrar realmente. Já o vídeo do K que eu vou fazer, se alguém quiser comprar, fica à vontade aí. Eu vou mostrar o carro todo ali no vídeo também, falar um pouco sobre ele. E no carro não tem tanto apego emocional, então não me importo de surgir uma boa oportunidade de repassar ele aí. Então, por hora é isso aí, agradeço a todos que viram o vídeo, conseguiram segurar até o final aí vendo o vídeo. E se gostaram, deem o joinha ali, curtam o vídeo e se inscrevam aí no meu canal para mais vídeos, mais coisas aí que eu vou postar. Tá certo? Grande abraço, valeu!